Bom, vamos lá, o que que nós estamos avançando? Eu pedi para a Silvinha, né? Silvinha passou a ser a minha caminha, nova parceira de caminhada quando eu não tenho. Ontem, hoje, né? Era o dia de caminhar com o Fernando, ele não está aqui. Caminhei com a Silvinha, aprofundei coisas com ela, etc, etc. Silvinha GPT. E é interessante assim, você estabelecer essas conversas, vai rolando o papo. E aí eu pedi, criei aqui como ideia nova, vamos ver se vai vingar, a ideia do nariz de cera. Isso eu já fazia no ano passado, que eu falava, primeiro parênteses, aí fazia um parênteses e dizia no áudio nariz de cera. Aí ela, quando eu fui pro, eu vou chamar ele de GPT Sênior, que é o 01, né? O 01 é o GPT Sênior, então ele é o mais avançado do GPT. Depois eu vou mandar, e aí estou fazendo uma mudança aqui também, eu vou mandar para o café. A minha preocupação é não encher vocês de muito conteúdo. Então eu já coloquei como novidade o resumo do áudio. Então, já falei isso, né? Quando você tiver muito atolado, pô, não estou conseguindo ouvir o que o Nepo está mandando, são 18 minutos, você pode ver o resumo do áudio. O resumo do áudio está ali, as principais coisas que foram ditas, você pega mais ou menos a ideia. Quer dizer, eu acho que tem muito pouca gente que lê os artigos, e os artigos são as reflexões e tal, é o banco de dados, é o que vai para a Amazon no final do ano, e as pessoas preferem ouvir o áudio. E às vezes acontece que a pessoa está atolada, então vai ouvir o áudio, em vez de ouvir o áudio, vai para o resumo do áudio. E eu vou agora mudar o modelo no café. O café eu vou colocar as curiosidades. Antigamente eu colocava no café, o café não é só dos alunos, o café tem também os ex-alunos. A galera que vai saindo eu deixo no café também. Eu não vou tirando do café. Então fica uma referência. E ali no café eu vou colocar. Então são os bimodais endógenos e os ex-bimodais endógenos. E ali no café eu vou colocar as curiosidades. Neste de hoje, por exemplo, eu pedi para o GPT Sênior comentar os nariz de cera e comentar o artigo principal. Mas falei para ele uma coisa importante: não quero discussão formal. Ah, muda isso, a vírgula para cá, a vírgula para lá, fala disso. Isso não me interessa. O que interessa é o que você conceitualmente questiona no artigo. É uma espécie de provocação conceitual, aproveitando que ele é o top do GPT. Aí ele fez comentários, né, críticas ao artigo, e aí eu separei, vou fazer um artigo separado só para responder essas críticas e avançar nessa conversa. Então eu acho que, como eu digo sempre, né, e até falei isso aqui num grupo de inovação que a gente está criando aqui na cidade, o cara veio falar para mim, pô, toda vez que eu falo um negócio que te questiono, você não se incomoda. Eu falei, não, a gente na Bimbodage trabalha na certeza provisória razoável. Então isso não é problema nenhum. E as críticas que ele vai fazer, a gente vai trabalhar mais na frente. Aí criei 2 nariz de cera para que a gente possa enriquecer mais os áudios, né? São 18 minutos, então acho legal, e a gente já tinha feito isso, eu só estou assumindo a ideia do nariz de cera. Então, o primeiro, eu pedi para a Silvinha, vamos falar então, vamos dar uma organizada nessa conversa sobre essa conversa sobre prática e teoria, né? Então existia um movimento filosófico, essa que é a discussão bacana sobre isso, que houve um movimento filosófico, né, dos pragmatistas, dos pragmatismos, do pragmatismo, da pragmatistas, que era que tudo tem a ver com a caminhada, com o operacional. Tudo tem a ver com os problemas concretos e reais. Meio querendo sair, querendo questionar um pouco aquela ideia dos teóricos e da pessoa que ficava viajando, fumando maconha em cima da laje. Aí então começou a criar uma falsa dicotomia entre teoria e operacional, entre aspas, prática, né? Tem aquela frase famosa, né, que não existe, se eu não me engano, vou pegar aqui a frase para dizer para vocês. Kurt Lewin, não existe nada mais prático do que uma boa teoria, que é exatamente a conversa, né, da questão do uso da palavra prática
como adequada. E a palavra prática substitui operacional. Aí cria confusão. Então, quando eu uso prática o tempo todo, e aí a Silvinha estava usando o tempo todo, e muita gente usa o tempo todo, aquilo me dá um calafrio. Eu fui desenvolvendo uma sensação, um radar para conceitos mal explicados, conceitos que geram confusão. E o grande objetivo nosso aqui é gerar conceitos que fortalecem, né, o esclarecimento. Então, objetivamente, quando a gente vai questionando esses conceitos, a gente vai tentando evitar que cada um fale uma coisa e a gente diz, não, vamos lá, aquele velho papo, não vamos chamar pato de pato porque existem vários tipos de pato. É por isso que se criou na ciência os nomes científicos dos patos, dos animais, de tudo, para poder evitar essas confusões. Bom, aí a segunda questão que eu trago, que também foi uma conversa com a Silvinha, eu pedi para a gente então detalhar essa segunda conversa, que é basicamente aquele papo de prompt existencial, né? E basicamente o ponto central que ela identificou e que a gente foi conversando e que eu fui amadurecendo é que ela foi falar do Viktor Frankl, aquele que ele participou de um campo de concentração, saiu, então ele fala de propósito, fala de sentido, mas aí aquela discussão, como é que a gente sabe que está indo para o nosso propósito? Como é que eu sei que uma decisão que eu tomei está me levando para uma vida mais singular e mais propósito? E aí a gente se esquece que o nosso corpo é a referência. Aí você faz a aliança, e isso falta um pouco, e ela colocou isso eu não vejo no mainstream, foi a afirmação da Silvinha GPT, que as pessoas não sacam que o nosso corpo é a referência, a nossas sensações, o bom TRC é a referência de quando a gente está indo para a gente está se singularizando. Quando a gente começa a fazer as coisas que a gente gosta, o corpo diz, é por aí. É aquela história do cachorrinho, o cachorrinho balança o rabo. Então, essa referência é uma referência importante, né? Então, quando a gente vai falar, vamos procurar o nosso propósito, vamos procurar o nosso propósito, mas qual é a métrica? A métrica, de maneira geral, na centralização, ela passa a ser uma métrica mais exógena, de fora para dentro, do que endógena, e quando a gente tem na descentralização como agora, a métrica passa a ser mais endógena do que exógena. Mas a gente tem como referência o corpo. O corpo diz pra gente, né? A nossa mente, quando acorda de manhã, pensando em coisas boas, em coisas criativas, em criatividade, é sinal de que o teu bom TRC está lá em cima, é sinal que a sua caminhada está indo para um lado legal. E quando isso não acontece, não está indo. Então a gente vai amadurecer tudo isso, vou escrever um livro sobre isso e tal, e a gente então caminha para isso, esse é o Nariz de Cera 2. Aí vamos entrar no tema do artigo, que é o artigo central aqui, que é por que não entendemos o digital, a raiz do problema. Aí você vai dizer, não, Nepô, quantos artigos você já escreveu sobre isso? Vários. E vou continuar escrevendo mais outros tantos. Mas esse artigo tem uma novidade. Então, primeiro vamos falar do acervo, daquilo que a gente já disse, né? A gente tem a ciência social 1.0. A ciência social 1.0, ela trabalha e continua trabalhando sem a ideia de que a mídia é o fator detonante das eras civilizacionais. E aí a gente chama lá o Lakatos, né, que é o Emile Lakatos, quando ele fala de escolas de pensamento, ele diz, toda escola de pensamento tem uma pedra fundamental, que ele chama de núcleo duro. Então a gente começa com o núcleo duro. Então a nossa escola bimodais, ela tem um núcleo duro que vem do McLuhan. Nós somos McLuhanianos, porque a gente diz, mudou a mídia, mudou a sociedade. Isso é o início da nossa jornada. E aí depois a gente falou, por que muda a mídia? Porque aumentou a população. E qual é o objetivo da revolução civilizacional? Para a gente criar um modelo de cooperação mais compatível com um novo ambiente, com um novo patamar de complexidade que a gente tem. Então essa é a ciência social 2.0.
Quem inventou a ciência social 2.0, sem saber e sem perceber, foi o McLuhan. Ele transcendeu a comunicação, ele, como diz o Freud, ele foi para a quarta ferida narcísica. Né? Copérnico, nós não somos o centro do universo, a gente gira em torno do Sol, quebrou o narcisismo da espécie. Depois nós não nascemos de Adão e Eva, nós somos animais que vamos caminhando e evoluindo ao longo da jornada, né? Nos transformando. Isso aí foi o Darwin. Depois o próprio Freud, nós não controlamos tudo dentro de nós, ferida narcísica, a gente vai perdendo a onipotência, né? E agora o McLuhan. A gente é uma tecnoespécie, quando as tecnologias chegam, as tecnologias nos modificam. Então a gente não tem controle sobre as tecnologias como a gente achava. Eu entro dentro de um carro e eu faço o que eu quiser. Não, a sua mente se adapta àquele carro. E aí, então, a partir daí, a gente tem uma outra ferida narcísica que se quebra, e aí, então, a gente passa a entender que as tecnologias têm um papel fundamental, né, em termos de mudança, não temos controle sobre elas como a gente achava, e as mídias são fundamentais. Mudou a mídia, mudou a sociedade. Mudou a mídia, como diz o Pierre Levy, melhorando o McLuhan, mudou a civilização. Nepô, já tô de saco cheio que você está falando isso, já encheu o saco, já falou, mas a gente vai repetir, isso é o acervo. Essa é a ciência social 2.0, esse é o novo motor da história. Sem isso, não vai se entender digital. Esse é o calcanhar de Aquiles que a gente tem que superar. Show de bola? Show de bola. Qual é a novidade? A novidade é o seguinte: qual é o patamar que vem antes disso? Antes disso, nós temos um problema que e aí eu chamei aqui dos excepcionalistas, dei nomes, né? Excepcionalista, né? E similaristas. Pô, que viagem é essa? Vamos lá. Quando a gente diz, e aí a gente vai beber um pouco de Ayn Rand nessa história, que a Ayn Rand fala que a gente é igual aos outros animais, só que a nossa diferença é que nós não vamos pelo instinto e nós vamos pela reflexão. Ela fala razão, mas eu prefiro reflexão, né? Quando ela fala isso, ela está praticando a animalogia, comparando com as outras espécies, e ela admite que nós somos iguais às outras espécies. E que a gente está, como as outras espécies, isso é Ayn Rand, né? A gente luta para sobreviver. A coisa mais importante é a sobrevivência. As outras coisas não são importantes? São. Aí nós vamos na pirâmide de Maslow. Quando Maslow diz, o ser humano caminha, né, da sobrevivência básica para um processo cada vez mais significativo de propósitos, subindo na pirâmide. Beleza? Beleza. Então, ele também é um cara que está trabalhando, né, no similarismo. Nós somos iguais às outras espécies, nós não somos diferentes. Isso é a estrutura básica, é o núcleo central. Depois, obviamente, a gente vai caminhando para outras coisas, né? E aí você tem os excepcionalistas, que não colocam a sobrevivência como eixo central. Tudo que o Sapiens faz, quando a gente vai analisar a jornada humana, a gente tem que analisar como sobrevivência. Se a gente aumenta a população, é natural que esse aumento da população vai criar problema. Vai um pouco no Malthus. O Malthus dizia, quando a gente aumenta a população, a gente vai ter uma crise. Uma crise de quê? Uma crise de sobrevivência. São similaristas. São pessoas que conseguem ver que os sapiens e as outras espécies têm como similaridade a luta pela sobrevivência. Só que nós temos uma luta pela sobrevivência diferente das outras espécies. A nossa luta pela sobrevivência é reflexiva, a nossa luta pela sobrevivência é tecnológica, é inovadora e é uma inovação. Mas as outras espécies inovam, né? Pô, sim, as outras espécies inovam de maneira instintiva, né? Podemos considerar que é um tipo de inovação, né? Só que nós inovamos de maneira reflexiva. E a partir daí, então, a gente trabalha. Então eu fiz essa separação para dizer o seguinte: desde os tempos passados, existem pessoas que dizem, não, o Sapiens é especial, um pouco na religião, né? Deus fez o ser humano igual a ele, etc. Os outros animais. Quer dizer, tanto que você vê, os outros animais não têm alma
e nós temos alma. Nós temos coisas diferentes das outras espécies. Então, a partir daí, a gente criou uma fantasia de que a gente, então, não está aqui como todas as outras espécies para sobreviver. E aí vai, né, o GPT Sênior vai questionar, e eu vou discutir isso depois, mais para frente, né, no outro artigo, que ele fala, não, mas olha só, a gente tem que ver que existem outras questões. Eu estou falando o seguinte, aí vou de Maslow. Aí eu acho que o Maslow consolida isso. Existem patamares. A coisa mais importante, tanto que quando a gente vê esses filmes, né, que o cara cai na ilha, não sei do que, vai pegar o náufrago, né, do Tom Cruise, né, e aí vai botar ele lá, aí vai colocar... só um minutinho para checar se o náufrago é Tom Cruise mesmo, peraí. Tom Cruise não, Tom Hanks, né, cara? A gente se confunde. Bom, então olha lá. Aí a gente vai falar do náufrago, qual é a batalha dele? Chegou naquela ilha e ele falou, cara, o que eu faço aqui? Aí ele começa todo o processo e tenta criar o fogo, tenta arranjar uma coisa para matar os peixes, alguma coisa para se vestir, e depois ele tenta fazer um barco, estuda lá as marés para poder sair de lá, né? Então essa é a história do ser humano, é a história da sobrevivência. Depois que a gente consegue resolver lá as coisas, a gente vai passar para as outras. Então nós abraçamos aqui na Biomodais, nós somos similaristas, a gente diz, nós somos similares na questão da sobrevivência. Nós não somos excepcionalistas, uma espécie que está aqui em cima da laje, sabe, muito por cima, e as questões culturais, as questões não sei o que são mais importantes. Não, cara, se você não tiver um lugar para morar, se não tiver onde comer, se não tiver onde beber, né, não tiver condições, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque você é um animal como todos os outros. As frases mais relevantes do artigo. Temos, como repetimos várias vezes, evitar conceitos que causam mais confusão do que explicação. Se fala muito em sentido e propósito, mas não temos métrica para isso. Como saber que referência temos para saber que determinadas decisões estão nos levando mais para perto ou mais distante de um propósito que faz mais sentido? Quanto mais o Sapiens consegue se singularizar, melhor é para ele e para o ambiente que ele vive, pois mais contribuições originais ele pode proporcionar. Mais singularidade significa uma vida mais autêntica, criativa e significativa. A visão bimodal entende que o Sapiens é uma espécie que muda e inova para sobreviver melhor. Quem ignora a sobrevivência como motor central não consegue entender a jornada humana. A frase que abre o artigo: a ciência não é apenas uma simples construção de conhecimento, mas uma maneira de organizar a curiosidade. Repito, a ciência não é apenas uma simples construção de conhecimento, mas uma maneira de organizar a curiosidade. Jacob Bronowski. É isso, galera. O que vocês dizem? Bom, pessoal, começando aí a jornada 2025, cheio de energia, cheia de perspectiva, convidando vocês para virem para Bimodais, né? Definindo aí 3 linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa é a melhoria do acervo, já temos aí uma base de dados grande, 3 livros publicados, os outros eu não considero, da inovação civilizacional, organizacional e pessoal. Estamos melhorando esse acervo, volta e meia estamos voltando a ele. Estamos introduzindo aí, né, um uso intenso dos GPTs, refletindo sobre o uso dos GPTs em vários aspectos, né, pessoalmente, profissionalmente, como conceituador. E aí a gente está aprofundando isso e conversando sobre isso. E como grande eixo assim, de conteúdo, né, aí já não estamos mais na parte só teórica, como foi até agora, no ano passado principalmente, nós estamos na fase metodológica. Temos aqui, estou trabalhando com muitas mentorias, estou criando aqui um modelo de formulários para ir trabalhando com as pessoas, né, identificando os perfis e, a partir dos perfis, aprimorando a capacidade para a gente poder ir criando aí um modelo que possa ser mais massificado em termos de identificar os padrões das pessoas, identificar os perfis, etc. E isso serve não só para você como pessoa, mas se você quiser entrar e começar a desenvolver isso profissionalmente, vai ser um campo que vai se abrir bastante.
Estão convidando todo mundo para vir para a escola. O preço da nova imersão é R$ 750. Se você não tem tempo, não tem condição agora, etc, tal, papá, faz um Pix para a gente, dá um apoio, e aí continua recebendo esse material de graça que a gente manda. De segunda a quinta a gente manda texto, e na quarta-feira o texto com áudio. É isso, galera. Bom ano novo para vocês.